Kaique era um índio mestiço de 22 anos, rejeitado por ter pai branco, humilhado pela própria tribo por carregar sangue português. Mas quando a filha do cacique, rival Ainá, chegou naquelas terras como refém de guerra, ninguém sabia que sua compaixão por ela iria unir dois mundos e mudar tudo naquela floresta para sempre. O calor úmido da mata amazônica pesava sobre a aldeia como uma presença viva e sufocante. O ar denso carregava o aroma rico da terra molhada pela chuva recente, misturado com a fumaça acre das fogueiras que nunca se apagavam e o perfume selvagem das plantas medicinais que cresciam por toda parte. Os gritos agudos dos macacos ecoavam pelas copas distantes, enquanto o rio murmurava sua canção eterna, correndo entre as pedras cobertas de musgo. Tambores de guerra ressumbravam ao longe, lembrando a todos que a paz era sempre temporária na floresta. A luz dourada do sol se filtrava através da copa densa da mata, criando um jogo hipnótico de sombras verdes que dançavam no chão da aldeia. As folhas gigantes balançavam suavemente no vento quente, projetando padrões que mudavam constantemente, como se a própria floresta estivesse viva e respirando. Era um mundo de verde infinito, onde cada som tinha significado e cada cheiro contava uma história. Kaique estava sentado sozinho na margem do rio, longe do centro da aldeia, onde os outros guerreiros preparavam suas armas e pinturas de guerra. Sua aparência o denunciava imediatamente como diferente. Menos a pele acobreada, era visivelmente mais clara que a dos outros índios. Os cabelos escuros tinham ondas que contrastavam com os lisos tradicionais, e seus músculos definidos pelo treinamento constante não conseguiam esconder os traços que herdara do pai português. Seus olhos castanho claros, tão diferentes dos olhos negros dos demais, carregavam uma mistura explosiva de raiva contida, solidão profunda e orgulho ferido. Não era apenas sua aparência que o isolava. Kaique vivia numa terra de ninguém social, rejeitado pela tribo índia por carregar sangue impuro do invasor branco, mas também jamais aceito pelos portugueses por ser filho de uma selvagem. Era um guerreiro solitário, forte e habilidoso, mas sempre mantido à margem das decisões importantes e das cerimônias sagradas. Considerado impuro pelos padrões tribais, ele havia aprendido a lutar melhor que qualquer outro jovem da aldeia, como se tentasse compensar com força física o que lhe faltava em aceitação social. O cacique Tupã, um homem corpulento, de olhar cruel e cocar imponente, havia estabelecido anos atrás que Kaique deveria ser tolerado, mas nunca verdadeiramente integrado. É útil ter um guerreiro forte, dizia ele aos outros líderes tribais, mas não podemos esquecer que o sangue do invasor corre em suas veias. Isso o torna perigoso para a pureza de nosso povo. Os outros guerreiros seguiam a orientação do cacique com zelo fanático. Faziam Kaique lutar sozinho, caçar nos territórios mais perigosos, dormir separado dos demais. Durante as reuniões do conselho tribal, ele era obrigado a ficar de pé, enquanto todos os outros se sentavam. Você entende, havia dito Tupã, numa dessas ocasiões humilhantes. Sangue misturado não pode se sentar no mesmo nível que sangue puro. É questão de respeito às tradições ancestrais. Mesmo sua mãe, Jurema, uma índia de linhagem respeitada, que havia se apaixonado pelo comerciante português anos atrás, havia morrido carregando a vergonha social de ter gerado um filho mestiço. O abandono do pai branco, que partiu assim que soube da gravidez, e a rejeição constante da comunidade foram lentamente consumindo sua vontade de viver. Naquela manhã específica, enquanto polia sua lança com movimentos mecânicos e raivosos, Kaique sentia o peso familiar da solidão, misturado com algo novo, uma inquietação estranha que parecia vir da própria floresta. Os tambores distantes falavam de uma negociação de paz temporária, de uma prisioneira que chegaria como garantia de trégua entre as tribos rivais. Ele não sabia ainda que essa chegada mudaria não apenas sua vida, mas o destino de dois povos inteiros. Os tambores pararam abruptamente quando a comitiva rival apareceu na clareira principal da aldeia. O cacique, Aruanã, chegou acompanhado de seus guerreiros mais experientes, trazendo consigo uma figura que fez todos os olhos se voltarem.
menos uma jovem índia de porte altivo, mesmo com as mãos amarradas com cordas de fibra vegetal. Tupã ergueu-se de seu trono de madeira entalhada, o cocar de penas coloridas balançando majestosamente. Seus olhos pequenos e calculistas estudaram a prisioneira antes de se fixarem no cacique rival. Aruanã, velho inimigo, vejo que trouxe o que prometeu. Sua filha como garantia de que respeitará nossa trégua. Ainá é minha filha mais preciosa, respondeu Aruanã com voz controlada, embora a dor fosse visível em seus olhos escuros. Ela permanecerá aqui por 3 luas, até que as disputas territoriais sejam resolvidas no Conselho dos Anciões. Tratei-na com respeito, devido a uma filha de cacique, ou a guerra voltará com força dobrada. Caíque, um homem alto de músculos definidos, pele acobreada mais clara que os outros guerreiros, cabelos ondulados que denunciavam sua herança mista, observava a chegada da prisioneira sem demonstrar emoção. Sabia que aquilo era mais do que política tribal, mas tinha que manter a pose dura, a fama de guerreiro que não se deixa tocar por sentimentos. Seus olhos castanho-claros analisaram a jovem com a frieza de quem havia aprendido a suprimir qualquer demonstração de vulnerabilidade. E quem será responsável por vigiar esta garantia? Perguntou Tupã, pronunciando as palavras com desprezo mal disfarçado. O mestiço, respondeu o cacique, sem hesitar, apontando para Caíque. É forte o suficiente para Contla se tentar fugir, mas não é sangue puro o bastante para que ela possa seduzir ou corromper algum de nossos verdadeiros guerreiros. Além disso, se algo dar errado, a perda será aceitável. As palavras atingiram Caíque como flechas, mas ele manteve a expressão impassível. Anos de humilhação haviam ensonado a engolir a dor e transforma-la em determinação fria. Entendido, disse simplesmente, sua voz grave ecoando pela clareira. À distância, escondida atrás de uma oca, uma mulher índia de Maya-Ideide observava tudo com lágrimas silenciosas. Nayara, que havia sido amiga íntima da falecida mãe de Caíque, sentia o coração partir ao ver o jovem sendo mais uma vez usado como ferramenta descartável. Jurema, minha irmã, sussurrou para o vento. Seu filho merecia tanto mais do que isso. Ainá ergueu o queixo com orgulho desafiador quando os olhares se voltaram para ela. Era uma jovem de beleza impressionante, pele bronzeada perfeita, cabelos negros longos e lisos, olhos que brilhavam com inteligência e coragem. Mesmo amarrada e em território inimigo, mantinha a dignidade de quem nascera para liderar. Muito bem, concluiu Tupã. Caíque, você é responsável pela prisioneira. Qualquer problema, qualquer tentativa de fuga, qualquer inconveniência será cobrada diretamente de você. E todos sabemos que você não pode se dar ao luxo de mais uma falha. A ameaça implícita pairou no ar como fumaça densa. Caíque assentiu uma vez, caminhou até Ainá e cortou as cordas que prendiam suas mãos, com um movimento rápido da lâmina. Venha, disse secamente. Vou mostrar onde vai ficar. A despedida entre Ainá e seu pai foi um momento de dor silenciosa. Aruanã tocou o rosto da filha uma última vez, sussurrando uma oração de proteção em sua língua ancestral. Seja forte, minha filha, como a árvore que dobra no vento, mas não quebra. Estarei bem, pai. Cuide do nosso povo, respondeu ela, lutando para não mostrar o medo que começava a crescer em seu peito. A caminhada pela mata até o local onde Ainá ficaria confinada foi feita em silêncio pesado. Seus pés descalços conheciam apenas a terra macia de seu território natal, agora pisando em solo estranho e potencialmente hostil. Os passos na terra úmida produziam sons abafados, enquanto galhos quebravam sob o peso dos corpos e os cantos melancólicos dos pássaros distantes pareciam chorar sua despedida da liberdade. Caíque caminhava à frente, mantendo distância respeitosa, mas vigilante. Algo naquela situação o incomodava profundamente, uma sensação de injustiça que ecoava sua própria experiência de rejeição e isolamento. A oca designada para Ainá ficava na periferia da aldeia, longe do centro onde as famílias importantes viviam. Era uma construção simples,
menor que sua residência real e sua tribo natal, com paredes de palha entrelaçada que deixavam o vento passar livremente. O contraste era gritante. Em casa, ela dormia numa oca ampla decorada com os melhores artesanatos, cercada pelo amor e proteção de sua família. Agora estava sozinha em território hostil, onde cada olhar carregava suspeita ou desprezo. Esta é sua casa temporária, disse Kaique com voz seca, empurrando a porta de fibras trançadas. As regras são simples. Não sai da aldeia sem escolta, não se aproxima das áreas sagradas, não fala com os guerreiros sem permissão. Qualquer desobediência será reportada diretamente ao cacique Tupã. Ainá observou o espaço minúsculo, a esteira simples no chão, a ausência total dos confortos que conhecia, mas ergueu o queixo com dignidade. Entendido? Respondeu simplesmente. Esta é Potira, continuou Kaique, apresentando uma índia idosa que apareceu na entrada. A mulher tinha cabelos brancos trançados com contas coloridas e olhos que pareciam guardar toda a sabedoria da floresta. Ela é nossa xamã mais respeitada. Vai ensinar o que precisa saber para sobreviver aqui. Potira estudou Ainá com um olhar penetrante, mas não hostil. Filha de Aruanã, disse com voz rouca mais firme. Aqui você não é princesa. É apenas mais uma mulher que precisa trabalhar para ganhar sua comida. Pode começar amanhã preparando tintas rituais para os guerreiros. Os primeiros dias foram uma sequência brutal de adaptações dolorosas. Ainá acordava antes do amanhecer para preparar as tintas corporais que os guerreiros usavam. Uma tarefa que exigia conhecimento específico sobre plantas e pigmentos. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas com bordados finos e trabalhos artísticos. Agora machucovamasei, esmagando sementes duras e raízes tintoriais. Tecer cestas era outra tortura diária. Os padrões da tribo de Tupã eram completamente diferentes dos que ela conhecia, e cada erro resultava em correções ásperas de Potira, ou olhares de desaprovação dos outros índios. Suas costas doíam de ficar curvada sobre o trabalho por horas, e os dedos sangravam dos cortes causados pelas fibras duras. Cuidar das crianças órfãs da tribo era talvez o trabalho mais desafiador. Os pequenos, influenciados pelos adultos, a tratavam com desconfiança inicial. Por que ela é diferente? Perguntavam. Por que fala estranho? Por que o cabelo dela tem cheiro diferente? A hostilidade constante dos outros índios era um peso que ela carregava todos os dias. Mulheres desviavam o caminho quando a viam chegando, homens cuspiam no chão depois que ela passava. Jovens guerreiros faziam comentários maldosos sobre a invasora que se acha melhor que todos nós. Kaique mantinha sua frieza inicial como guardião, observando-a trabalhar sem demonstrar qualquer simpatia. Aqui é assim, dizia quando a via lutando com uma tarefa. Se quiser sobreviver, tem que aprender rápido, que não tem espaço para a nostalgia da sua tribo. Quando ela tentou usar uma técnica de tecelagem que aprendera com sua mãe, ele a interrompeu secamente. Já disse que tem que fazer assim, não do jeito do seu povo. Aqui as tradições são diferentes e você vai respeitá-las. Não ia desistir. Não depois de tudo que já tinha enfrentado, pensava Ainá enquanto refazia uma cesta pela 4ª vez naquele dia. Se ele consegue viver rejeitado por 2 mundos, eu consigo sobreviver como prisioneira. Sou filha de cacique, tenho força que nem eu mesma conheço ainda. Mas algo começou a mudar sutilmente. Kaique passou a observar Ainá com mais atenção, notando como ela se levantava cedo mesmo exausta, como tentava novamente após cada erro, como tratava as crianças órfãs com carinho genuíno, mesmo sendo rejeitada pelos adultos. Quando 2 guerreiros jovens começaram a fazer comentários grosseiros sobre ela durante uma refeição comunitária, Kaique se interpôs. Chega, disse com voz baixa, mas ameaçadora. Ela está sob minha responsabilidade. Qualquer problema com ela, resolvem comigo primeiro, sem que ela percebesse. Ele começou a fazer pequenos gestos de proteção,
menos afastava guerreiros hostis que se aproximavam demais. Deixava porções maiores de comida perto de sua oca, verificava discretamente se ela estava conseguindo dormir, apesar dos ruídos noturnos intimidadores que alguns faziam de propósito. A determinação de Ainá crescia a cada dia, alimentada pela necessidade de mostrar que era mais forte do que pensavam, e pela percepção gradual de que, talvez, seu guardião não fosse tão insensível quanto aparentava. Era o final da segunda semana, quando tudo mudou. Ainá estava retornando do rio, onde havia lavado as roupas rituais dos guerreiros, carregando a pesada carga molhada, quando 3 jovens guerreiros a encurralaram numa trilha estreita entre as árvores. Seus rostos estavam pintados com tinta preta de guerra e o cheiro de bebida fermentada em seus hálitos denunciava que haviam estado bebendo cauim durante a tarde. Olha só, disse Cauã, o mais alto dos 3, bloqueando o caminho dela. A princesinha inimiga andando sozinha por nossa floresta. Não sabe que é perigoso para uma invasora andar desprotegida? Ainá tentou contorná-los, mas foi empurrada violentamente contra uma árvore. As roupas molhadas se espalharam pelo chão enlameado. Por favor, deixe-me passar, disse ela, tentando manter a voz firme. Preciso voltar antes do anoitecer. Você precisa aprender algumas lições sobre respeito, rosnou outro guerreiro, Iratã, agarrando seu braço com força, lições que seu povo mimado nunca te ensinou. Quando o terceiro guerreiro avançou para segurá-la, Ainá reagiu instintivamente, arranhando o rosto dele com as unhas. O homem gritou de dor e raiva, levantando a mão para bater nela, mas o golpe nunca chegou. Caíque emergiu das sombras como uma tempestade silenciosa. Seu punho conectou com a mandíbula do agressor num som seco de osso quebrando. Os outros 2 guerreiros se viraram surpresos, mas já era tarde. Caíque lutava com a fúria controlada de quem havia sido treinado para matar, seus músculos se movendo com precisão letal. Ela está sob minha responsabilidade, disse ele com voz baixa e perigosa, segurando Cauã pelo pescoço. Toquem nela de novo e não vão precisar se preocupar com o cacique. Vão ter que se preocupar comigo. Os 3 guerreiros fugiram, gemendo e segurando os ferimentos. Caíque se virou para Ainá, que estava encostada na árvore, tremendo não de medo, mas de adrenalina. Havia sangue em seus braços, onde as unhas deles haviam arranhado sua pele. É assim que trata ferimentos de guerra, disse ele, ajoelhando-se ao lado dela e retirando ervas medicinais de uma bolsa de couro que carregava sempre. O cheiro dele a envolveu, suor misturado com tinta de guerra, aroma de plantas da floresta e algo masculino que era completamente seu. Tem que ser forte aqui, mas também esperto. Não é só resistir, é sobreviver com dignidade. Suas mãos eram surpreendentemente gentis, enquanto limpavam os cortes e aplicavam as ervas cicatrizantes. Ainá observou seu rosto concentrado, notando pela primeira vez como seus traços misturavam o melhor de 2 mundos, a força dos índios com algo mais suave que vinha de sua herança portuguesa. Por que me defendeu? Perguntou ela suavemente. Seu cacique deixou claro que eu sou descartável. Caíque parou por um momento, seus olhos costanro claros, encontrando os dela. Porque sei como é ser tratado como se não merecesse respeito apenas por existir. Você fala como quem conhece a rejeição, disse Ainá, tocando inconscientemente no braço dele. Talvez porque eu conheça bem demais, respondeu ele, e pela primeira vez sua voz carregou vulnerabilidade real. Meu pai português me abandonou antes mesmo de eu nascer. Quando minha mãe contou que estava esperando um filho dele, ele simplesmente desapareceu no meio da noite. Nunca mais foi visto. Ainá sentiu algo apertar em seu peito. E sua mãe, Jurema, era de uma linhagem respeitada, filha de um guerreiro famoso. Mas quando começou a mostrar a barriga, a tribo a rejeitou. Diziam que ela havia se contaminado com sangue invasor. Caíque terminou de tratar os ferimentos dela e se sentou no chão da floresta. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Os anciãos disseram que foi doença, mas eu sei que foi desgosto. Desgosto de ter se apaixonado por um homem que a usou e de ter gerado um filho que a comunidade via como abominação.
Naquela noite, depois que Caíque a escoltou de volta à sua oca, Potira se aproximou dele, enquanto ele checava as armadilhas ao redor da aldeia. "Você fez bem hoje, defendendo a menina", disse a xamã idosa, suas contas coloridas balançando no vento noturno. "Era minha responsabilidade", respondeu ele secamente. "Não, Potira", balançou a cabeça. Responsabilidade seria reportar o incidente ao cacique e deixar ele decidir a punição. O que você fez foi proteção. Proteção vem do coração. Ela se aproximou mais, baixando a voz. Seu pai português não era apenas um comerciante qualquer. Menino, era um homem casado em Portugal, com família própria. Veio ao Brasil apenas para enriquecer e nunca teve intenção de ficar. Sua mãe sabia disso, mas o amor a cegou. Caíque parou de verificar as cordas. "Por que está me contando isso agora? Porque essa menina Ainá está mexendo com algo em você que não via desde que era criança", disse Potira sabiamente. "E talvez seja a hora de você parar de carregar os pecados de um pai que nunca conheceu." Uma semana após o incidente na floresta, Ainá observou Caíque se preparando para um ritual de purificação dos guerreiros. Ela havia notado como ele sempre usava tintas corporais mais simples que os outros, cores básicas que não exigiam conhecimento ancestral especial. Era mais uma forma sutil de exclusão, menos as receitas das tintas sagradas eram passadas apenas para os sangues puros. Na madrugada seguinte, ela desapareceu silenciosamente na mata e retornou com plantas que havia identificado durante suas coletas diárias, usando conhecimentos que sua avó lhe ensinou sobre pigmentos especiais. Ainá preparou uma tinta corporal única, menos uma mistura de urucum vermelho-sangue com resinas douradas que brilhavam sob a luz do sol. Que é isso?" perguntou Caíque quando ela apareceu em sua oca carregando uma pequena cuia com a mistura brilhante. "Tinta de proteção dos grandes guerreiros", respondeu ela timidamente. "Minha avó disse que quando um guerreiro carrega dor de 2 mundos, precisa de proteção especial dos espíritos. Esta tinta fortalece a alma dividida." Caíque ficou em silêncio por um longo momento, observando a preparação cuidadosa. Ninguém nunca havia feito algo assim para ele. "Por quê?" perguntou simplesmente. "Porque você me protegeu quando não precisava. Porque vejo que carrega fardos pesados sozinho." Ainá mergulhou os dedos na tinta. "Posso aplicar? Conheço os padrões corretos." O toque das mãos dela em sua pele foi elétrico. Ainá desenhou símbolos complexos em seu peito e braços, padrões que ela havia visto seu avô usar apenas nos guerreiros mais honrados de sua tribo. Suas mãos se moviam com precisão, mas Caíque sentia cada contato como se queimasse em sua alma. "Pronto", sussurrou ela, admirando o trabalho. "Agora você carrega a proteção dos 2 mundos, o poder de sua mãe índia e a força que herdou de seu pai português." Caíque se olhou numa pequena superfície de água polida. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completo, não dividido. "Obrigado", disse com voz rouca de emoção. A partir desse dia, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Caíque começou a ensinar técnicas de defesa para Ainá durante as tardes livres, alegando que ela precisava se proteger de novos ataques. "Segure assim", dizia ele, posicionando as mãos dela num golpe defensivo. "Use a força do oponente contra ele mesmo. Você é menor, tem que ser mais esperta." Durante esses treinos, os contatos acidentais se tornavam mais frequentes e prolongados. Quando ele a derrubava para ensinar como se levantar rapidamente, suas mãos permaneciam nos ombros dela alguns segundos mais que necessário. Quando ela acertava um movimento, inconscientemente tocava o braço dele em celebração. Em troca, Ainá começou a ensinar cantos rituais de sua tribo. "Música também é arma", explicava ela. "Acalma o espírito antes da batalha, fortalece a coragem, conecta com os ancestrais." Sua voz melodiosa ecoava pela floresta enquanto ensinava cantos sagrados que apenas filhas de cacique conheciam. Caíque fechava os olhos, sentindo como aquelas melodias tocavam lugares em sua alma que havia esquecido que existiam. Durante uma dessas sessões musicais,
Enquanto o sol se punha tingindo tudo de dourado, a tensão romântica entre eles torna-se quase palpável. Ainá cantava uma canção sobre dois espíritos que se encontram, apesar de pertencerem a mundos opostos, e Kaique sentia cada palavra como se fosse escrita para eles. "Não vai se acostumar, viu?", disse ele numa noite, depois de mais uma aula, onde haviam ficado perigosamente próximos. "Ainda sou o mesmo mestiço rejeitado de sempre. Não pertenço ao seu mundo nem ao meu." Ainá se aproximou lentamente, seus olhos brilhando na luz da fogueira. "Eu sei, mas às vezes até os corações divididos entre dois mundos precisam encontrar paz em algum lugar." "Paz", riu ele amargamente. "Não conheço essa palavra. Então deixe-me te ensinar", sussurrou ela, tocando suavemente o rosto pintado dele. "Deixe-me mostrar que dois mundos divididos podem se tornar um mundo inteiro quando se encontram." O momento ficou suspenso entre eles como uma corda prestes a se romper, carregado de possibilidades e perigos que ambos conheciam muito bem. 3 semanas depois do primeiro encontro, Kaique levou Ainá para um lugar que guardava em segredo desde a infância. Era uma caminhada de 2 horas mata adentro, seguindo trilhas que apenas ele conhecia, até chegarem ao rio sagrado que marcava a fronteira exata entre os territórios das duas tribos. Ali, nenhum dos dois povos tinha domínio. Era terra neutra, abençoada pelos espíritos ancestrais. A lua cheia banhava tudo com luz prateada, quando eles emergiram na margem rochosa. O rio corria cristalino entre pedras lisas e antigas, criando pequenas cascatas que produziam um som hipnótico e relaxante. A água refletia a lua como um espelho perfeito, e o ar estava carregado com um perfume doce das flores noturnas que só desabrochavam sob a luz lunar. "É aqui que eu venho quando o peso de não pertencer a lugar nenhum fica insuportável", disse Kaique, sentando-se numa pedra grande à beira da água. "Aqui eu posso ser apenas eu mesmo, sem ter que escolher qual metade da minha alma mostrar." Ainá se sentou ao lado dele, seus pés descalços tocando a água fria. "É o lugar mais bonito que já vi", sussurrou, observando como a luz da lua dançava na corrente. "Posso entender por que você vem aqui buscar paz." O som da água corrente criava uma sinfonia natural que parecia encorar elas a falar verdades que nunca haviam compartilhado com ninguém. "Meu pai português me abandonou quando descobriu que eu existia", começou Kaique, sua voz se misturando ao murmúrio do rio. "Minha mãe morreu de tristeza por amar um homem que a usou e depois fugiu como um covarde. A tribo me rejeita por ter sangue branco, me usa quando precisa de força bruta, mas nunca me aceita de verdade." Ainá tocou suavemente a mão dele, encorajando-o a continuar. "Passei a vida inteira tentando provar que merecia um lugar em algum dos dois mundos, mas sempre fui rejeitado pelos dois lados. Não pertenço a lugar nenhum." Ele olhou para ela sob a luz prateada da lua. "Mas agora você aparece e me faz sentir que talvez eu não precise escolher um lado só. Talvez eu possa ser completo, sendo exatamente o que eu sou." Os olhos de Ainá brilharam com lágrimas que a luz lunar transformou em pérolas. "Eu também me sinto completa aqui com você. Pela primeira vez, não sou apenas a filha do cacique ou a prisioneira. Sou apenas Ainá." Kaique se virou para encará-la completamente, lutando contra anos de proteção emocional. "Eu não sei amar uma inimiga, Ainá. Não sei se posso trair minha tribo. Mesmo sabendo que ela nunca me aceitou de verdade, não é traição quando é amor verdadeiro", respondeu ela, aproximando-se até que seus rostos ficassem a poucos centímetros de distância. "A gente pode criar um novo caminho juntos. Um caminho onde não existem inimigos, apenas dois corações que se reconheceram." A luz prateada da lua os envolvia, enquanto a tensão acumulada semanas finalmente se quebrava. O som da água corrente parecia amplificar cada respiração, cada batimento de coração acelerado. "Você tem certeza?", sussurrou Kaique, suas mãos encontrando o rosto dela. "Uma vez que cruzarmos essa linha, não há volta. Seremos traidores para ambos, os nossos povos. Então seremos traidores juntos", sussurrou ela de volta.
e criaremos nosso próprio povo, nossa própria tribo, onde o amor é mais forte que o preconceito. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se duas metades de uma mesma alma se reunissem depois de uma separação dolorosa. O beijo foi suave no início, mas se aprofundou com toda a paixão reprimida e a necessidade desesperada de conexão que ambos carregavam. O rio continuou seu curso eterno, testemunhando silenciosamente a união de dois corações que prometiam quebrar todas as barreiras tribais. Ali, na fronteira entre mundos, sob a bênção da lua e dos espíritos ancestrais, Kaique e Ainá selaram um amor que transcendia diferenças políticas e preconceitos antigos. Prometa-me, murmurou ele contra os lábios dela, que vamos encontrar um jeito de unir nossos povos ao invés de dividi-los ainda mais. Prometo, sussurrou Ainá. Nosso amor vai ser a ponte entre dois mundos, não a guerra entre eles. 3 anos se passaram e a vida de Kaique e Ainá mudou para sempre. Entre as tradições rivais e o amor verdadeiro, eles foram construindo uma ponte entre dois povos, provando que até os conflitos mais antigos podem ser curados quando há coragem para amar além das diferenças. O casamento aconteceu numa cerimônia histórica que uniu elementos das duas tribos pela primeira vez em gerações. No mesmo rio sagrado onde selaram seu amor, Kaique e Ainá trocaram votos sob a bênção dos xamãs de ambos os povos. Aruanã, inicialmente resistente, acabou reconhecendo que o amor de sua filha havia criado uma oportunidade única de paz duradoura. Até mesmo Tupã, pressionado pelos anciãos que estavam cansados de guerras constantes, concordou em participar da cerimônia. A união deles trouxe frutos literais e simbólicos. O primeiro filho nasceu com a pele acobreada perfeita e os olhos que misturavam a profundidade. Índia, com a clareza herdada dos portugueses, era uma criança que carregava o melhor de 3 mundos: índio, mestiço e a nova identidade que seus pais estavam criando. A menina que veio depois era ainda mais uma prova viva de que a diversidade fortalece, ao invés de enfraquecer. Kaique se transformou no mediador oficial entre as tribos, sua experiência de rejeição o tornando surpreendentemente hábil em entender dores de ambos os lados. Sua herança mista, antes vista como fraqueza, tornou-se sua maior força diplomática. Ele conseguia falar a linguagem emocional de ambos os povos, porque havia vivido a marginalização dos dois. Ainá desenvolveu um papel único como embaixadora da União, criando festivais onde as duas tribos compartilhavam comidas, danças e histórias. Sua posição como filha de cacique respeitada permitiu que ela propusesse mudanças que outros não poderiam sugerir. Ela estabeleceu trocas regulares de conhecimentos, plantas medicinais, técnicas de caça, artesanatos, que beneficiavam ambos os grupos. A justiça poética chegou quando uma tribo guerreira externa ameaçou invadir os territórios de ambos, os povos separados. Cada grupo seria facilmente conquistado. Mas Kaique e Ainá conseguiram convencer ambos os caciques a se unirem numa aliança militar temporária. A batalha foi vencida graças à combinação das estratégias de ambas as tribos. E a vitória conjunta criou laços de respeito mútuo, que nunca haviam existido. Durante a celebração da vitória, algo extraordinário aconteceu. Tupã se aproximou publicamente de Kaique e, diante de toda a tribo reunida, declarou: "Filho, seu sangue misto não é impureza. É força. Você trouxe para nós algo que sangue puro sozinho nunca conseguiria, menos a sabedoria de 2 mundos." Os preconceitos não desapareceram da noite para o dia, mas começaram a ser questionados pelas próprias pessoas que os perpetuavam. Famílias de ambas as tribos passaram a considerar casamentos intertribais. Crianças cresciam ouvindo histórias de ambas as culturas. O ciclo de rivalidade ancestral foi quebrado pela primeira vez em séculos. Kaique construiu uma casa na fronteira exata entre os territórios, um símbolo físico de que era possível pertencer a ambos os mundos simultaneamente. Ali, ele e Ainá criaram seus filhos, falando as 2 línguas.
praticando rituais de ambas as tradições e ensinando que a identidade não precisa ser uma escolha excludente. A velha Putira, já muito idosa, viveu o suficiente para ver os netos de Caíque brincando livremente com crianças de ambas as tribos. Os espíritos sabiam o que faziam quando juntaram vocês dois? Disse ela, sorrindo. Às vezes, a cura de um povo inteiro começa com o amor de duas pessoas corajosas, naquela floresta que um dia viu guerra e preconceito. Agora ecoavam cantos de celebração de crianças de ambas as tribos brincando juntas. O amor que parecia impossível entre inimigos e sangues mistos floresceu e cresceu, mostrando que até as histórias mais divididas podem ter finais felizes, desde que se tenha coragem para unir ao invés de separar.